Olá, e aí, viajantes? Tudo bem com vocês? Preparados para decolar? Hoje eu estou recebendo aqui no Viagem no Propósito uma pessoa que a vida me apresentou de uma maneira bem especial. Então eu quero que vocês recebam aqui o Leonardo Maiante, ele que é um Ironman, tá? Assessor direto do Pablo Marçal e um cara que tem uma história maravilhosa para contar sobre as viagens que ele vem colecionando ao longo da vida. Então, Léo, seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Feliz de estar aqui. É um prazer falar com você e bora falar aí dos assuntos que você tem para... Bora transbordar. Transbordar é ótimo. É, isso aí. Ô, Léo, a gente conhece você, né? Nós que estamos aqui na plataforma e a gente sempre vê você nos bastidores, coladinho ali. Até falei agora para ele, eu falei, agora sim, você sempre fica ali, né, na retaguarda. E hoje a gente trouxe você aqui porque a gente sabe que você é o cara, assim, que já coleciona muitas viagens, né? E todo mundo fica assim, como é que será que esse cara se aproximou? Como é que esse cara veio parar no Alphaville? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí. A gente sabe que você morava em Lins antes, né? Morava em Lins, interior de São Paulo. Eu morei bastante tempo lá, uns 15 anos. Aham. E eu comecei a viajar depois que eu morava lá. Com 16 anos eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. E assim, explodiu minha cabeça. É uma história que eu vou contar aqui depois, relacionada ao meu pai e tal. Mas faz 1 ano e meio que eu vim para Alphaville, final de 2021 e 22, né? Aham. Eu vim para cá para trabalhar no suporte do Pablo Marçal. O suporte é o pessoal que fica atendendo ali nos computadores, quem tem problema para acessar. E eles contratam muito freelancer em época de lançamento, porque é muita gente. E eu ajudei na política lá na minha cidade, e eles tinham meu contato, me chamaram, falaram, você não quer trabalhar não? Precisando de gente adoidada. Eu falei, caraca, o Pablo tá me chamando. Mas era aquelas mensagens pra geral. Aham. E vim pra ficar 15 dias. Peguei um Airbnb, falei, vou ficar 15 dias lá só pra aprender, ver qual que é. Mas acontece que no segundo dia eu já tinha decidido ficar. Meu Deus. No segundo dia eu falei, cara, não tem como voltar mais não. E eu conheci o Pablo já há 1 ano e pouco. Aham. E eu não sei, mas algumas pessoas podem compartilhar disso. Depois que você conhece o Pablo Marçal, você tem uma virada na cabeça. Se nada acontecer é porque tem alguma coisa errada, se você parar pra ouvir ele. Uhum. Então, eu já vinha aprendendo muito sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre negócio, assim. E eu tava pronto pra mais. E na minha cidade eu tava ficando assim, parado, não tinha mais o que fazer. Tava angustiado lá. Vim pra cá, fiquei uns 2 meses, 1 mês e meio no suporte, atendendo lá, conhecendo gente, fazendo amizade. E aos poucos eu fui fazendo algumas coisas lá pra ADM na parte de baixo da plataforma, da administração mesmo. Conhecendo o pessoal, aconteceu que surgiu uma vaga na manutenção do prédio. Aí eu, sendo formado em engenharia civil, fui trabalhar de trocar placa de gesso, pintar parede. E na época teve uma chuva que molhou uns auditórios, eu fui limpar os auditórios. E feliz da vida. Assim, tô aprendendo, tô crescendo todo lado de gente grande, sentindo um fluir mesmo. Fiquei 1 mês nessa posição, pulei pro audiovisual. Aí comecei a filmar podcast que nem esse, comecei a filmar evento, palestra do Pablo. Eu já tava curtindo pra caramba. Aí com 1 semana de audiovisual, teve um processo seletivo, que o Paulo precisava de um cara para essa posição. E aí apareceu várias pessoas, teve uma prova e tudo. E no final das contas tinham 8 pessoas sentadas na mesa com ele. Tinham advogados já fazendo muita grana, tinham pessoas lá de dentro há anos. E ali eu senti um divino me alcançando e uma luz que eu sabia o que falar, o que fazer. E foi um dia engraçado, porque foi a primeira vez que o Pablo entrevistou daquela forma. Ele foi fazendo as perguntas e colocou um para entrevistar o outro e perguntando quem daqui você tiraria. E foi um processo seletivo totalmente diferente de qualquer coisa. Até ele comentou que foi novo. E numa luz que eu recebi ali, eu consegui dar as respostas certas e entrei. E tô lá até agora nessa posição, crescendo e amadurecendo muito. Hoje eu cuido também da Marçal Esportes. E já viajei bastante com o Pablo, já participei de muito evento com ele. Caramba. E tem sido uma loucura completa.
Então, na verdade, esse cargo que você ocupa hoje de assessor direto do Pablo, ele abriu um processo de seleção e aí você passou na entrevista. Foi uma oportunidade e você foi eleito. É interessante, né, Léo, porque as pessoas, elas não se colocam à disposição de servir, né? Sim. E você vê a sua trajetória, ela vem lá do servir, né? Do suporte, depois para manutenção. Quer dizer, um cara que tem uma faculdade, que tem estudo, né? A gente sabe, né? Um cara de família que, de repente, começou lá de baixo. Mas essa frequência, né, Léo? Eu acho que, assim, eu tô ouvindo você e, assim, de fato, não tem como você conhecer o Pablo e não ter, né, uma mudança, né? E o pouco que você vai vivendo nessa frequência, isso vai te transformando, isso vai te dando, né, uma visão de novos negócios, de novas possibilidades. Não estamos falando aqui de questão financeira, né? Nós estamos falando de vida, né? Uhum. E esse cargo que você tá faz quanto tempo que você está acompanhando o Pablo aí? Tem 1 ano e uns 2 meses, por aí. Cara, e aí você vai para todos os cantos. Praticamente. Onde precisa organizar, agilizar, resolver, eu tô lá. E pra curtir também, né? Fui esquiar com eles a primeira vez agora em janeiro. Nunca tinha esquiado. E assim, eu não sei por que eu nunca tinha ido pra neve, porque é divertido demais. Eu sempre sempre ia pro verão, no verão, pros lugares. E acho que uma coisa da família lá, eu nunca quis ir. Agora só quero ir pra neve. A neve é maravilhoso, né? E aqui pertinho, agora já tá temporada. Aliás, já tá nevando na Cordilheira dos Andes. Eu recebi essa informação. Já tem aí 1,5 metro de neve. Então, porque normalmente começa a se nevar final de junho, né? Então, o tempo tá tão maluco, a gente tem visto isso, né? Que já tá nevando. Então, agora, para quem quer ir para esquiar, agora é a oportunidade, porque dá para viajar agora em maio, que as passagens estão boas. Aliás, né, Léo, você é o cara que tem as dicas de viagens, de oportunidades. Isso você acha que essa sua visão, essa sua experiência com viagem, isso te levou também a alcançar esse nível que você está hoje, né? Nessa sua posição? Com certeza, Paula, porque viajar transforma as pessoas. Viajar abre o mapa de mundo. Você enxerga que tem outras culturas, mas que, em última instância, as pessoas vivem da mesma forma, que os princípios nos lugares são os mesmos, apesar da cultura diferente. E você começa a reparar essas diferenças, isso te dá um repertório com pessoas. Uau. Isso te dá uma agilidade para entender e uma empatia maior. Sabe? Então, com certeza as viagens mudaram minha vida. Eu morei 1 ano na Austrália, que me ajudou com o inglês. Já falava um pouco, aprendi bem lá. E isso aí é um diferencial, porque poucas pessoas param para viajar porque acham que é muito difícil. E eu fico doido quando eu vejo alguém que tem tudo para estar viajando, para ir fazer uma viagem. Aliás, precisa de fazer uma viagem para dar uma parecida e tem medo. E não vai porque acha que não vai conseguir almoçar no lugar. Isso aí me angustia mesmo, porque desde cedo eu aprendi que tem como. Entende? É verdade. A gente vem... né? Eu venho de uma família, né? Meus avós, eles... quando minha mãe e minha tia, elas tinham 16 anos, eles falaram: agora, para você adquirir cultura, você vai estudar na Suíça. E eles mandaram a minha mãe e a minha tia estudar em Lausanne, né? E aí, a minha mãe voltou, ficou 2 anos, a minha mãe acabou fazendo faculdade de letras, então ela estudou francês, então minha mãe é fluente no francês. E dentro da nossa família, a gente até agora, infelizmente, eu tive a perda da minha avó, e aí a gente reuniu todo mundo e nós estávamos falando assim: meu Deus, olha que incrível, né? E de todos, eu, né, sou a única que tive esse gosto por viagem, porque a minha avó, ela via viajar muito, daí ela voltava com muitos presentes, e ela trazia as coisas. Até um primo Rio falou: cara, quem é que traz um de beisebol? Como é que é? Um taco de beisebol. Cara, pensa, olha que loucura a pessoa trazer um taco de beisebol. E aí falou: Paula, e você sempre gostou, né? Engraçado isso, né? Então, a minha família, a gente tem muito isso. Se você quer ser rico, né? Não é conquistar coisas, né? O meu avô, ele tem uma coisa assim: você quer ter uma base, ele falava: compra imóveis e vai viajar. Perfeito isso aí.
né? Então eu vejo assim que o quanto realmente expandia a mente. E na escola eu já era diferentosa, porque o povo falava: Paula, você tem umas roupas esquisitas, umas jaqueta da NASA. A minha avó trouxe lá dos Estados Unidos, minha jaqueta da NASA. O povo falava: você é metida. Eu falo: ué, que culpa eu tenho se a minha avó vai viajar e traz as coisas para mim, né? Uhum. E isso virou assim uma regra. Então a minha avó sempre dizia: você já viajou? Você vai viajar? Quando você vai viajar? E aí, a gente cresceu com isso. Na época, né, meus pais não tinham muita condição, então ela falava: não, eu vou pagar a viagem para vocês, vocês vão viajar comigo. E aí, quando chegou na época da escola, eu era aquela que organizava as viagens. Então, quem vai... A gente morava no interior, né, em Itapeva, 280 quilômetros de São Paulo. Falava: quem aqui? Vamos passar o dia no Play Center. Quem organiza? Ah, eu. Eu sempre fui meio líder, né? E aí, quando chegou na época de fazer a faculdade... A minha mãe falou assim, eu falei: eu vou fazer veterinária, né? O amor por bicho. Aí ela falou: Paula, eu sei que você ama os bichos, mas, cara, você tem uma vocação pro turismo. Eu falei: turismo? Ela falou: faz uma faculdade de turismo. Eu falei: cara, uma faculdade de turismo, imagina isso, né? Em 94, senão, né? Não tinha nem uma carreira. Aí ela falou: olha, eu acho que você vai ser muito feliz. E eu agradeço, eu honro a minha mãe, porque ela me trouxe uma clareza, né? Nunca pensando no retorno financeiro, mas na satisfação de fazer algo que realmente faz seu coração vibrar. Então, eu falo assim, hoje... Esse ano eu tô completando 30 anos que eu trabalho com turismo. Então, se tem algo que faz o meu coração vibrar, é isso. E eu tô contando tudo isso porque esse seu sentimento de ver as pessoas querendo viajar e com medo de viajar, né? De achar: não, mas e se não, o avião atrasar? E se eu me perder no lugar? E se, né? As pessoas colocam tanto um e se e esse medo, né? Que me dá angústia. Então, eu tenho assim, né? Lá na agência, a gente recebe clientes bem humildes que nunca viajaram. E para mim, esse é um momento que eu me realizo. Fala: você nunca viajou? Então, peraí, cara, vem cá. Senta aqui que eu vou te contar. Não, lá no aeroporto, a pessoa fica assim, você vê com o olhinho da pessoa cheia de interrogação. Eu falo: não se preocupe, que eu vou te ajudar em tudo. A hora que você chegar lá no aeroporto, você liga para mim. E essa nossa confiança, né? Esse nosso know-how dá força para a pessoa. Uhum. E o que muda, o que transforma a pessoa quando ela faz uma viagem, né, Léo? O que muda e que satisfação a nossa de poder apresentar para as pessoas esse outro mundo, né? Que elas antes tinham tanto medo e agora elas podem desfrutar, né? Então, assim, viajar realmente é colecionar, né, memórias e transformar vidas, né? Você falou que você ficou na Austrália, você fez tipo um intercâmbio, você ficou lá estudando, trabalhando? Eu só trabalhei, na verdade. A ideia era estudar, fazer alguma coisa, mas acabou que eu só quis trabalhar, fazer uma grana para viajar mais. Me conta essa história sua de viagem aí. O que você conhece? Quantos países você conhece? Você já parou para contar? Eu conheço 19 países. Ai. 19, com o México, o último que eu conheci foi o México. Aham. E aí, assim... A Austrália foi uma época que eu tinha me formado na faculdade, estava concursado na prefeitura, estabilizado, um tédio, não queria ficar naquilo. Falei: preciso fazer alguma coisa. Tirei uma licença, falei: vou passar um ano lá. Tipo um ano sabático. Sabático não, porque eu trabalhei bem. Mas eu tava me divertindo. Eu tava aprendendo. Eu falava um pouco de inglês, cheguei lá e descobri que eu não falava por causa do sotaque australiano. E trabalhei de tudo que é coisa, abri muito minha cabeça, consegui amadurecer muito lá. E depois de lá eu fui pro Vietnã. Fiz uma viagem de um mês no Vietnã. Conheci de sul a norte. Uau. E gastei muito pouco, porque Vietnã é barato. Isso é outro ponto. Eu sempre viajei gastando pouco. Eu usava aplicativo para ficar na casa das pessoas. Não sei se você conhece. Couchsurfing, falar o nome. Ficava na casa das pessoas. É um aplicativo que você... É tipo um Airbnb, só que você não paga. E tem lá o sistema de review das pessoas. Então você sabe na casa de quem está ficando. A pessoa sabe quem está recebendo. Funciona demais. Caraca, eu não conhecia, e sabia? Aí você fica na casa de um local que já quer te receber, porque ele viu o teu perfil. Ele te mostra os melhores lugares. Tem que dar um match, né? O seu perfil com o perfil do anfitrião. Os dois têm que aceitar. Uau! Então, eu usei bastante, economizei muito dinheiro e viajava com o local. O cara me levava nos lugares mais legais, andava no carro do cara. Pra quem quer viajar a baixo custo, é excelente. Gente, não, peraí, que depois nós vamos passar aqui esse nome para vocês já pegarem essa visão. Passa. Apesar da gente, né, a gente até estava falando sobre agência de viagens, né, eu tenho agência
A agência mesmo eu tenho há 15 anos, eu trabalhava com planejamento e marketing de destinos, era assim o que eu tinha, que eu estava mais, né, disposta a fazer. E as pessoas falam, né, mas por que ter uma agência? Eu falo, olha, existe uma série de vantagens de você ter uma agência de viagens, um agente de viagens cuidando, porque te dá essa segurança. Então, para quem ainda não tem essa expertise que você tem, né? Eu falo que o agente te dá essa segurança. Mas eu sempre falo assim, a grande sacada acho que até como a gente, como ser humano, é a gente se colocar no lugar do outro. Né? Então, tem muita gente que fala assim para mim, Paula, milhas. Eu falo, cara, se você tem milhas, compra por milhas. É muito mais negócio para você. Então, não é só vender, né? Não é só vender. É você realmente passar essas dicas. E você estava falando que essa sua visão de mundo te aproximou bastante também, né? Desse seu cargo atual, né? Me aproximou. Porque é uma coisa que eu mencionei ali na hora e, assim, é uma pessoa que já viveu mais, uma pessoa que já rodou mais, uma pessoa que tem mais experiência, que já resolveu muito mais problema. É isso. Entende? É uma pessoa que tem mais profundidade na vida. Eu lembro bem o porquê que eu me apaixonei com viagem. É uma história que eu queria contar aqui. Conta. Eu lembro bem a primeira viagem que eu fiz foi para os Estados Unidos com meus pais, com 16 anos. Tiramos visto e foi uma viagem de 20 dias que foi muito divertida. E o que aconteceu foi o seguinte, meu pai sempre foi uma pessoa muito direta no ponto, bem estressado mesmo, trabalhava muito naquele estresse de São Paulo. E quando a gente foi viajar dessa vez, foi a primeira vez que a gente desconectou de tudo daqui e foi passar um tempo fora. Eu conheci o meu pai nessa viagem, que foi quando ele desconectou dos problemas daqui. Meu Deus. Ele virou outra pessoa, ele conseguiu relaxar e virou o cara divertido, o cara leve que ele é. Mas que aquela rotina, que os traumas da infância dele, enfim, tudo aquilo, não deixava ele ser. E nessa viagem ele foi esse cara. E eu me apaixonei por viajar depois que eu conheci meu pai nessa viagem. Meu Deus, que forte isso. Você entende o que aconteceu? Eu fui entender isso anos depois. Porque eu pirei, eu gostei tanto dessa primeira viagem, que eu falei, eu quero viajar mais. Aí eu fui passar 3 meses na Europa sozinho. Entendeu? Porque pra mim o negócio tava assim, o segredo tá nisso. E por que aconteceu isso? Depois eu comecei a refletir. Quando você sai desse ambiente que você tá vivendo aqui e vai pra um lugar novo, sua cabeça abre novos espaços. E o problema que antes era gigantesco fica pequeno, porque sua cabeça expandiu. É verdade. Entende? Então aquilo passa a ser menos pesado. Você descobre que existe mais pessoas, existe mais mundo pra ver. É verdade. Entende? Então isso cura a depressão. É verdade. Cara, cura a depressão. Na minha opinião, eu tenho experiência, já viajei, já estive em momentos talvez depressivos ou tristes da minha vida, que eu fui viajar porque surgiu e eu voltei outra pessoa. Ano passado mesmo isso aconteceu. E assim, eu tenho vontade e vou fazer algum tipo de mentoria que é uma viagem junto num grupo, comigo, com alguém. Ai, Léo, eu quero participar desse projeto. Sabe por quê? Porque eu acredito no poder de transformação. E isso aqui eu já falo em outros lugares antes de falar aqui. Eu falo para meus amigos. Viajar transforma a pessoa que tá precisando de um ar novo, precisando de uma... Entende? Até de uma ideia nova, negócio. Tudo, né? E você sabe que eu tô aqui há pouco tempo, né? Eu vim parar aqui por conta da viagem da África. E quando eu comecei a entender, porque assim, eu conheci o Pablo no começo de novembro, por conta dos primícias. E eu achei muito louco um empresário fazer culto na segunda-feira. Eu falei, gente, quem é esse cara? E aí eu fui conhecendo. Então não tinha assim, eu não era uma seguidora, né? Não tinha essa... E quando eu cheguei aqui, né, que aí tem uma longa história de eu conhecer o Pablo, passar pela África e vir para cá, que na verdade é um destino que Deus me colocou, eu tenho uma palavra para estar aqui. Eu comecei a olhar as imersões, né, a gente está lá dentro da plataforma, você fala, gente, todo mundo está fazendo mais do mesmo. E agora que nós estamos aqui batendo esse papo, então, o que acontece? Todo mundo, imersão, 2, 3 dias lá dentro, fechado, tal, muito bacana. Existe uma transformação que acontece, é muito rico. Eu sei, porque eu já fiz IP, já fiz várias imersões, né? Sou mentorada, enfim. Mas eu falo exatamente isso. As pessoas, elas precisam ter a experiência delas sair por um tempo daquele local. Né? E se permitir viver novas coisas. Então, até outro dia eu estava falando... Eu falo, gente, cria essa imersão, mas faz assim, ó, um dia dentro da plataforma ou de uma sala, mas um outro dia vivendo
uma experiência, né? E até tem aqui próximo, até o salto de paraquedas, balão. Eu até fiz uma lista de coisas, a gente pode conversar sobre isso. Por exemplo, você pode ter uma experiência de aprender a surfar, de fazer trekking, de tirolesa, de rapel, né? O que você tem de coisas que você pode fazer para unir essa experiência que você... Aliás, esse conhecimento que você adquire numa imersão, né? Com a experiência. Isso é transformador, né? É transformador. É o que você expande a sua mente. E tem muita gente que tem medo, viu, Léo? Você falou uma coisa que é verdade, assim. As pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto. Né? Elas têm curiosidade. Eu adoraria, meu sonho é fazer uma viagem. Mas as pessoas não viajam. Não viajam e deixam para depois e fica, não, vamos fazer. Eu planejo 1 ano para fazer uma viagem que dá para planejar em 1 mês. E cria uma coisa gigantesca na cabeça quando é tão simples. Eu vejo isso, assim, eu sei de pessoas da minha família que planejaram, 5 anos para fazer uma viagem como se fosse algo de outro mundo. E agora, trabalhando ali com o pessoal do Pablo, com o Pablo direto, a gente fala, vamos esquiar semana que vem? E vai, dá certo e funciona. Cansei de comprar passagem no mesmo dia, de reservar hotel no aeroporto. Mas isso aí gasta muito dinheiro. É crença. Você vai gastar um pouco mais ou um pouco menos, às vezes, de última hora, e tem como fazer. E aí, quando é de última hora, é espontâneo e acontece do jeito que tem que ser. Entende? Então, planejar... Eu já viajei dos 2 jeitos. Já viajei super low cost, que é baixo custo, economizando o máximo onde dava. É divertido. Viajei sozinho, ficando em hostel, quarto compartilhado. Quando você é novo, você faz essas loucuras e tá certeza. tudo certo. É bom pra experiência. E eu também já viajei com uma viagem planejada, sem se preocupar com dinheiro. E é outra experiência. Mas vale a pena as duas, entendeu? Porque se você é uma pessoa que tá querendo explorar o mundo e não tá com esse dinheiro todo, começa do jeito que dá e viaja a primeira vez, que você vai pegar a bagagem pra próxima. Sabe? Não adianta você ficar... Não, é difícil, vou juntar dinheiro aqui. Faz uma... É tão mais simples do que parece. Pega um avião e vai pra Argentina. Pega um avião e vai pro Chile. O custo é bem menor do que às vezes você ir pro Nordeste. Do que às vezes você sair num show em São Paulo. Você gasta... Entendeu? Com certeza. A gente fala assim, que depende daquilo que você tem como prioridade, né? Então, quanto que você gasta no final de semana para você sair para jantar, para você, né, ter uma atividade de lazer? Então, aquilo que você gasta em um final de semana, talvez seja uma parcela de uma viagem super bacana. E a gente precisa desmistificar essa questão do valor, do custo, né? Eu vou te contar, olha que curioso. Quando eu vim aqui para o Alphaville, eu conheci um Uber. E, inclusive, hoje ele é ele é um grande amigo aqui em Alphaville. E aí, né, ele viu no telefone, a gente que trabalha com turismo, eu imagino que é uma coisa muito similar, porque assim, você no seu cargo é 24 horas, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem sábado, domingo, não tem feriado, não tem nada. Quem trabalha com turismo tem essa pegada. Então, você tá sempre no ar. E aí, ele viu que eu tava ali trabalhando, não, peraí que nós vamos resolver e tal, porque acontece imprevisto, né? E aí, eu tava no telefone, daí eu desliguei, ele falou assim... Você trabalha com viagem? Eu falei, eu trabalho, eu tenho uma agência. Ele falou, meu Deus, foi Deus que colocou você no meu caminho. Eu falei, sério? Olha, até arrepiei. Eu falei, sério? Por quê? Ele falou, você sabia que o meu sonho é conhecer Fernando de Noronha? Eu falei, cara, pois é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. E você não acredita, é barato. Ele falou, barato? Eu achei que eu precisasse, sei lá, vender um carro para ir para Fernando de Noronha. Eu falei, o quê, rapaz? Você tá maluco. E aí a gente começou a conversar. E aí eu precisava, ele me deixou num evento. Aí eu falei, ó, fica com o meu cartão, me chama que a gente vai ver essa viagem. No dia seguinte ele me chamou. Eu falei, eu vou mostrar para você quando que você pode viajar. Ele falou, eu tenho tempo livre. A hora que você falar para mim, eu falei, então tá bom. Aí, na mesma hora, eu mandei para ele uma viagem que ficou assim, num preço, sabe? Ele falou assim, Paulo, eu não acredito que só custa isso. Eu falei, só custa isso. Ele falou, então eu vou te passar agora os meus dados. E ele fechou no mesmo momento a viagem. E ele foi agora, ele voltou, faz uns 15 dias que ele voltou de viagem. E ele falou, Paula, lá da viagem, ele falou, Paula, você me ajuda a tirar passaporte? Eu falei, conta comigo. Ele falou, porque agora eu quero dar voos mais longos. E aí aquilo, sabe, assim, me encheu meu coração, porque eu falei, cara, você vê como é? O cara que tinha um sonho, mas ele não tinha os mecanismos, ele não tinha o conhecimento,
Né? Então, assim, hoje eu vou falar isso de novo, que assim, as pessoas perecem por falta de conhecimento, né? Elas criam uma imagem e em tudo, né? Tanto com a falta de conhecimento em todas as áreas da vida, né? Inclusive, isso é assim, eu que acho que o que o Pablo transborda demais e o que muda a vida da gente é isso. A gente recebe tanto conhecimento dele, né? Que se você realmente tem um coração aberto, você pega aquilo muda a sua vida. Muda. É inevitável, não tem como, né? E aí eu fiquei assim com isso, né? E hoje ele é um dos meus clientes, assim, ele me indica pra todo mundo. Ele tá no Uber fazendo coisa, eu falo de viagem, ele, não, você tem que falar com a Paula. Então eu já atendi várias pessoas, né? E isso pra mim, assim, é uma grata satisfação e de poder realizar esse sonho de transformar a vida das pessoas, né? Você vira o canal da pessoa, o canal que ela usou pra acessar uma liberdade que ela não tinha. Uma liberdade que ela não tinha, né? E que legal, eu estava comentando assim que você já teve os dois tipos de experiência, né? Dessas viagens mais baratas e dessas viagens mais... O que você coloca, assim, de ponto positivos e negativos? E se é que existe ponto negativo de você viajar com dinheiro? Porque eu acho assim, né? Ponto negativo, você vai gastar um pouco mais de dinheiro. Mas vai chegar uma hora que isso não vai ser um problema. Né? Entendeu? Mas, assim, tipo, viajar barato... Você só vai viajar barato quando você não tiver outra opção. Você quer viajar e é a hora ali, você quer e vai barato. Não tem grana pra torrar nisso. Então você vai optar por isso e vai se divertir, porque você não conhece o outro lado. Entendeu? Mas depois que você entender que tem coisas melhores, você vai ir subindo de nível. E acho que é bom isso, porque você vai dar mais valor depois que estiver num hotel top, viajando... Sem aquele estresse. Porém, viajar, pegando transporte público, viajar, indo nos lugares, andando a pé pela cidade, tem seus pontos positivos. Você conhece um local, ficar na casa de um local. Se você tiver com grana, você nunca vai fazer isso. Mas você conhecer um local, um cara que mora lá e conhece, você vai saber detalhes que você nunca saberia. Você vai reparar na cultura coisas que você nunca saberia. Você sabe que você está falando isso e tem agora uma linha nova aí dentro do turismo, um segmento novo, que são as pessoas acima de 50 anos que querem viajar, mas elas não têm companhia e é como se fizesse um intercâmbio. Então, o que eles fazem? Eles ficam hospedados na casa de familiares. Eles têm grana, eles podiam ficar num resort, num hotel 5 estrelas, qualquer lugar. Mas eles decidem ficar num lugar onde eles possam ter essa troca cultural e de criar laços, né? Eu fiz intercâmbio, eu morei em Londres. E até eu fui e a minha mãe, ela quis ir também, né? Eu com a minha mãe, a gente sempre meio junto ali. E aí ela falou, não, eu vou, mas a gente pode ficar junto. Ué, mas por quê? Se nós vai para Londres, eu também vou. Ela falou, não, a gente vai estar indo para aprender inglês. Como é que nós vamos ficar juntos? Então não pode. Ela ficou na casa de uma família e eu na outra. Incrível. E aí isso, né? Essa troca, essa vivência, não, é outra coisa, né? Você tá ali no dia a dia, você tá atender o telefone, né? Então eu tinha medo, eu tocava o telefone e eu falava, eu vou fugir de perto, porque eu tinha medo de falar inglês, né? De ter toda aquele contato. E hoje, a gente tem visto essas pessoas que estão aí acima de 50, 60 anos, muitas que estão sozinhos, né? Que não têm amigos e que decidem fazer exatamente isso, né? Então, assim... É porque as pessoas têm uma necessidade emocional que nem elas entendem. Alguns encontram em imersões, alguns encontram em psicólogo, e alguns não acham nisso, e acham na viagem. Satisfazem isso viajando, e acham que o negócio tá na viagem, mas tá nela se colocar num lugar novo e se sentir livre. É tudo sobre liberdade, eu enxergo. É verdade. A pessoa tá num lugar novo e começar a ir de um lugar pro outro, numa viagem, mesmo que planejada, ela tem a sensação de liberdade geográfica. Ela experimenta da liberdade geográfica. O que a nossa alma mais clama é liberdade. Então, se você experimenta uma liberdade que seja, as outras já começam a ficar... A sua alma já fica mais feliz, entendeu? Falando num campo mais quântico, energético e tal. Então, você experimentou da liberdade geográfica, já dá um alívio pra tua mente, pro teu coração. E aí fica mais próximo de experimentar a liberdade emocional. Você terminou um relacionamento, tá mal. Vai viajar, é a melhor coisa que você faz. O seu problema continua do mesmo tamanho e o seu mundo expande.
Entende? E às vezes o problema até fica pequenininho, porque você fica tão preso àquela pessoa, né? Você fica tão limitado, você acha que só existe aquela pessoa no mundo, aquela pessoa, você terminou aquele relacionamento, não tem mais o que se fazer, mas quando você sai daquilo e vai para outro lugar, você fala, caraca, olha quantas pessoas estão aqui, quantas possibilidades eu tenho e eu estava tão limitada. É aquela coisa, né? Você acaba expandindo e você acaba vendo todas as milhares de possibilidades que você tem ali, né? Viajar é assim, eu falo que, eu tenho uma frase que eu costumo falar assim, aqui, que é assim, o que você está colecionando para a eternidade? Porque tudo isso aqui vai ficar. O seu carro, a sua casa, suas roupas, joias, aquilo que você tem aqui de material, isso ele vai ficar. Você entrou no caixão, é você e as suas memórias. Então, olha a importância que uma viagem tem na vida das pessoas, de colecionar, né, memórias. Porque assim, você pode colecionar no dia a dia? Você pode, mas é sempre a mesma coisa. Né? Assim, tem como você fugir da rotina? Claro que tem, mas no dia a dia, né, naquilo que você tem durante a semana, é o trabalho, são os compromissos, né? Mas quando você sai do seu lugar comum, né, e se permite a ter uma nova experiência, é isso que você vai levar para a eternidade, né? Então, muito mais do que bens materiais, eu falo que o maior investimento na vida é em viagem. Você volta mais rico, não importa tanto que você gastou. Não é? É incrível isso aí. Tipo assim, eu fico pensando, às vezes as pessoas que nunca viajaram acham que o mundo é muito grande. Paulo, se a gente pegar um avião agora, amanhã, nesse horário, a gente tá do outro lado do mundo, no Japão. É tipo assim, se eu quiser ir pra Orlando, eu pego um avião 10 da noite e acordo lá, tomando café em Orlando. O mundo é pequeno. E tem como ir pra onde a gente quiser. É muito mais simples do que parece, só basta você entender o que você precisa. Agora, um ponto que eu gosto muito das viagens é, quer conhecer alguém, vai viajar com ela. Essa é a grande sacada. E é incrível, porque você conhece a pessoa no dia a dia, no trabalho, na tua casa ali, visita e tal. Vai viajar que você vai conhecer. Fica num carro junto, que seja uma viagem de carro, 5 horinhas dentro do carro. Com certeza as pessoas já tiveram essa experiência e sabem que muda tudo. Agora passa dias tendo que resolver hotel, tendo que escolher a atração e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você conhece a pessoa, ou você fica muito amigo, ou você passa a conhecer a pessoa. Entendeu? É a coisa, ou você atrai ou você repele, né? Exato. Porque a energia que ela emana ali, e assim, é bom demais, até para negócio, sociedade, que você precisar testar alguém. Já saiba que se alguém te chamar para uma viagem de negócios, querendo te conhecer, a pessoa quer te conhecer. A pessoa quer saber como você é. Eu nunca parei muito para pensar nisso. Mas, assim, eu tenho visto isso muito aqui nesse rolê que você, né, tá inserido aí com o Pablo e tal. E isso faz muito sentido. Faz muito sentido, porque a essência da pessoa é naquele momento de descontração. Porque eu aqui posso fazer um tipo, deixa eu me postar aqui e tal, para você me conhecer. Mas é na hora do vamos ver, do pega pra capar, entendeu? Pifou aqui, precisamos ter uma atitude rápida, tomar uma decisão rápida. É nesse momento que você conhece as pessoas, né? E essa é uma frase clássica, inclusive a gente estuda dentro do turismo, a psicologia do turismo, né? A gente estuda um pouquinho isso, né? Então é exatamente isso. Você quer conhecer a pessoa, você pega ela e leva ela para viajar, que você vai saber quem é quem, né? Você vai saber. As máscaras caem, né? E isso pelos dois lados, positivo e negativo, né? E aí tem gente que você fala, puta, cara, não dá para caminhar com essa pessoa. É como morar junto, né? Você quer conhecer alguém, vai morar junto. Né? Você morou junto, você também tem ali uma visão, você fala, meu... E é uma questão de frequência, né, Léo? É frequência. Você tem que ver se a pessoa tá na mesma vibe que a sua para tudo na vida, né? Isso é uma coisa que... Aqui a gente tem vivido muito isso, as pessoas que passam por aqui, as pessoas que vêm para a Alphaville, a gente tem falado muito sobre isso, assim... muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Então, parte da onde que você tá? Você tá com os chamados ou você tá com os escolhidos, né? Porque a gente entende, assim, que tem muita gente que chega aqui e a pessoa chega... Eu imagino lá na plataforma, porque, assim, eu tô de fora, eu não tô lá dentro, imagino você, né? Eu imagino o Pablo, então, que deva sentir muito isso. As pessoas chegam assim, né? Não quero, parará, tal, vou fazer, venham pra cá.
Mas ele fala que ele lê o coração, né? Eu acho isso sensacional. Eu acho isso maravilhoso. E aí a gente consegue sentir a frequência da pessoa. Tem gente que só quer o dinheiro e que não entendeu que não tem nada a ver com dinheiro. O rolê Sim. não é sobre o dinheiro, né? E ele fala muito isso, né? Que ele sente o coração das pessoas nesse momento, né? Quando ele tá viagem, quando tá lazer, quando tá fora do... Porque aqui eu posso fazer um tipo pra você. Mas é no dia a dia, né? Que Você a não gente... aguenta fazer 24 horas o tipo, entendeu? Você nem quer. Se você quiser, que tem algum problema. E engraçado, né? Que mesmo o Pablo, com toda essa leitura que ele tem aí, né, de ler as pessoas, mesmo com tudo isso, ele ainda, algumas pessoas ainda se aproximam dele, mas aí fica ali um tempo e, né, a gente sabe que tem pessoas que ele desliga da empresa, né, porque ele dá essa oportunidade, mas a máscara cai. Sempre né? cai. Esse pessoal que quer se conectar, assim, a gente deixa rolar naturalmente, porque quem realmente quer se conectar consegue. Quem insiste ali. Mas tem gente que quer se conectar e quer entrar por cima e quer sentar... Me coloca com o Pablo pra conversar que eu tenho um assunto. Aí você demora pra responder, o cara, ele fica bravo. Já entregou o que ele tá procurando, entendeu? Assim, é fácil de ler. Depois que você pega o jeitão da coisa, tem gente que chega lá tendo qualificações e tá junto ali, não quer saber de nada. Cedo ou tarde acontece, porque o cara tá com... Tipo assim, eu falei isso naquela entrevista com o Pablo, comentei. Pablo, nunca desejei trabalhar com você. Você me ativou, eu pensei, vou cumprir meu propósito para outro canto, vou prosperar em algum lugar. Mas aconteceu que, por algum motivo, tinha que estar ali. Então, se você tiver que estar ali e você sente isso, vá. E sirva, e cresça onde você precisar. Entende? Agora, se você não souber ler o que é essa vontade... começa aí o problema, porque você não sabe se é você ou se é um chamado e começa a ficar confuso, mas o resultado sai rápido, porque a pessoa não aguenta ficar um dia servindo, a pessoa não aguenta uma ignorada. Quem tá ali querendo, volta. Quem tá ali querendo, dá um jeito de estar ali. Entendeu? E esse é um modelo de gestão que eu acho incrível do Pablo, nunca vi em outro lugar. Ele não faz campanha pra pessoa ficar lá dentro, é o contrário. Então fica quem quer, e quem quer dá 100% da energia emocional. Quem quer não dá desculpa, não tem horário, tá feliz ali e ao mesmo tempo que tá trabalhando, tá desfrutando. E quando viu, tá viajando e desfrutando e trabalhando. Entendeu? Sem mimimi, sem murmuração, né? Porque hoje, eu como empresário, o que eu mais sofro é isso. Assim, não, já passou do meu horário de trabalho. Obrigada. Já não serve mais. Principalmente na minha área, que é turismo. Principalmente. Entendeu? Então, assim, se você não tem esse bom senso, que para mim isso é uma questão de bom senso, de que você tem que estar disponível, a partir do momento que se você se dispõe a servir, e vou te falar isso, Léo, isso em tudo na vida, né? Bom, isso é uma coisa, um pensamento meu. E eu tenho muitos conflitos com isso. Até eu tive agora vou tanto em eventos aí da plataforma, que eu nem lembro de quem foi, mas eu fiz uma pergunta pro Sintra, que a minha pergunta foi, ele estava falando sobre montar uma equipe que esteja dentro do propósito da empresa. Eu falei, como ler se essa pessoa está dentro? Porque é um desafio, né? Então, assim, eu que tenho expandido os negócios, então eu fico, assim, para a gente selecionar as pessoas é muito complicado. E aí eu falei, como é que eu faço, né? Ele falou, ótima pergunta. Ele falou, chama o cara para entrevista às 5 da manhã e deixa um papel fora do cesto de lixo. E avalia essa pessoa. Eu falei, nossa, cara, que loucura. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu não sei você, mas eu sou dessa, que se eu tô vendo que o negócio tá aqui, eu fico incomodada. É igual você tá na rua, você vê uma pessoa com a etiqueta para fora. Desculpa, com licença, a sua etiqueta. A pessoa, né? Então, assim, eu sou dessa, mas quantos são desses? São muito poucos. Né? São muito poucas as pessoas que estão dispostas a servir. E eu acho, Léo, não sei, você já era cristão antes de chegar aqui? Como é que foi esse Eu me denominava cristão, mas eu não era amigo de Deus. Eu não via nada de interessante em andar com Deus, sabe? Nossa, sério, Léo? Seríssimo, eu não via atratividade nenhuma. Caramba. E isso é uma das coisas que mais, assim, acho que tá ligado, tenho que falar disso. Meu propósito deve estar perto disso, de andar, de mostrar que Deus não precisa de religião. Que andar com Deus é a coisa que mais faz sentido e que você não precisa viver uma vida dessas que apresentaram pra você que tem que ser. A maioria das pessoas não quer andar com Deus porque viu como é que funciona uma igreja.
Entendeu? Porque tem uma doutrina. Você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo, você tem que se portar dessa forma, né? A gente estava comentando aqui numa outra gravação exatamente sobre isso, que a religião, ao invés dela ligar, ela tem desligado, né? E você acha que essa foi uma grande virada, assim, na sua vida? Foi a maior. Jura? Foi a maior. Eu lembro que eu conheci o Pablo num podcast do Thiago Nigro. E em 2 semanas eu tinha transformado, tinha assistido tudo dele, já tava sabendo de tudo. E assim, eu fiquei uns 3 meses que eu flutuava do que eu tinha descoberto. Porque eu já meio que desconfiava que Deus não era aquilo, mas eu não tinha achado prova, entendeu? E Nossa, que forte. E a minha alma já desejava algo novo. Eu era do rolê, eu era das festas, eu saía bastante, eu viajava pra ir em festa com meus amigos, eu vivi muita doideira desse tipo. Só que isso não vai preencher, entendeu? Preenche momentaneamente e resolve. Mas chegou uma época que não tava servindo e eu comecei a me ver muito sem porquê tá aqui, sem o que eu vim fazer, quem sou eu, não sabia. E aí o Pablo começou a falar de inteligência espiritual, quociente espiritual, emocional, porque Deus é não sei o que, a fonte, e aquele jeito dele de explicar sobre Deus. Eu falei, peraí, tem como andar com Deus e não ser o tipo de gente que eu conheço? Aquele religioso. Chato, religioso. Enfim, isso explodiu minha cabeça. Falei, então eu quero Deus. E aí eu busquei com tudo que eu tinha. Li a Bíblia inteira mais de uma vez. Li os apócrifos. Ixi, eu estudei história para entender a Bíblia. E aprofundei muito nisso. E comecei a ouvir o Pablo pra caramba. E falei, é isso. E até hoje essa certeza mantém. Entende? Agora eu só tô aprofundando para novos níveis e tirando bloqueios que me permitem elevar habilidades que eu nunca tive. Meu Deus, isso é uma virada de chave de quanto tempo pra cá que você tá falando? Tem 2 anos e uns 3, 4 meses. Não, tem 2 anos e 6 meses que eu conheço o Pablo. Que eu ouvi a primeira vez, assim. E que eu trabalho com ele 1 ano e pouco. E assim, tem sido um rompimento atrás do outro. E não tá mais rápido por culpa minha. Entende? A gente acaba se culpando muitas vezes, mas tem que ser falado. Você escolhe a velocidade que você quer crescer. Nossa. Você escolhe a velocidade que você quer crescer. E nesse meio tempo, trabalhando com ele, é muita correria, é muito dinâmico o negócio. E eu acabei tirando o tempo que eu deveria estar prosperando, e colocando nele energia. Isso me deixou assim, cara, próximo nível, quero dar o próximo passo, pra onde eu vou? Começa a gerar angústia. Agora, a hora que você libera isso aí e fala, beleza, vai acontecer. Ficou em paz, a coisa acontece. Há um tempo para todas as coisas, a palavra já diz. Há um tempo, né, de plantar, há um tempo de colher. Então, Léo, eu vejo assim a sua vida, se você me permite, que você está no tempo de absorver. Você é uma esponja e você está absorvendo. E você está andando com o cara que mais transborda no Brasil e talvez até do mundo, porque o alcance hoje do Pablo, né? Eu enxergo ele como eu enxergo você e vocês de uma maneira, né, no plural, como um exército, sabe? E eu me sinto parte desse exército sendo treinada para isso. O meu chamado, eu posso dizer isso com toda segurança do mundo e vou dizer para você, agora que a gente está aqui conversando, eu tenho certeza que você também tem isso. O seu chamado é pegar essas pessoas e levar elas para falar da palavra, de facilitador, de pegar a pessoa daqui e levar ela para outro canto. Ó, arrepiei, cara, porque eu tenho certeza que você que gosta, porque isso a gente, é energia. Quem gosta de viajar, quem tem esse tesão, vamos dizer assim, de expandir e de querer que o outro expanda, porque uma coisa é a gente querer expandir, só olhar para nós, mas essa vontade de falar, vai também que você vai ser transformado, né? Porque é muito mais do que viajar, né? E é muito mais do que a prosperidade. É muito mais. A gente está falando de um propósito, para um chamado que Deus deu para todos nós. E aí, a gente, é aquilo que eu falei, né? Que muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque somente alguns recebem isso no coração e faz disso uma vida. Isso é a vida. Essa é a minha vida. E eu tenho certeza que essa é a sua vida. E Deus te colocou, assim, num lugar que você está tendo a possibilidade de expandir a sua mente
de uma velocidade. Eu acho o contrário de você, viu? Eu acho que você tá numa velocidade, bruta. É porque talvez você não tá ainda executando algumas coisas que o seu coração tem desejo de fazer. Mas Deus está te capacitando. Pá, ele está te dando munição. Munição. Daqui a pouco você vai sair, cara, metralhando tudo. Metralhando tudo. E é uma escolha. Assim, se tem algo que eu aprendi trabalhando ali é que não só tem como fazer, como tem como fazer mais rápido. Sabe? Porque a gente tá ali e o Paulo fala... daqui 2 dias a gente vai fazer um evento para 8.000 pessoas lá no ginásio da Portuguesa. Mudamos de ideia aqui, vai ser lá, tá? É assim. E aí a gente parte para resolver. E sempre dá certo, é incrível. E aí, o primeiro pensamento, o ano passado eu ainda tinha isso. Cara, não tem como. Não tem como. E aí era o desespero. E aí acontecendo, os mais antigos só olhavam assim, calma, vai dar certo. E ali eu aprendi. Só vai. Tudo que você quiser fazer não apenas é possível, como é possível muito mais rápido do que você imagina. Depende da sua coragem de decidir fazer. Entende? Assim, depende do jeito que você se olha, depende da confiança que você tem em si mesmo. Eu percebo que as pessoas não conseguem acreditar em si mesmas. É isso, as pessoas não conseguem acreditar, elas não têm coragem. Que é o que você falou, coragem de mudar, coragem de dar um passo, né? De dar um passo no escuro, né? E você sabe que tem uma fala do Pablo que eu gosto muito do papum, papum, papum. Que até tem uma das que eu sou vitalícia, né? Então eu tô ali e ele disse papum, papum. E isso para mim sempre foi muito na vida. Você quer papar. Isso em alguns momentos é ruim, porque as pessoas falam que é agir por impulso, né? Mas não é. Você tem que fazer alguma coisa, faz logo. Você já tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer? Não sabe? Então faz. Não fica esperando, vai e faz, né? E Deus me deu uma visão, dia 15 de novembro, e foi num dia que eu tive um curso dentro da minha igreja. Eu faço parte de uma igreja que eu falo que é um mini Pablo. O meu pastor é um mini Pablo. Ele nem conhecia o Pablo. Eu que apresentei o Pablo para ele. Porque é um homem totalmente por dentro da palavra, claro, ele é o pastor, ele tem um ministério, ele tem cursos de PNL, psicologia positiva, ele é coaching, ele é isso, o cara tem um negócio. E aí ele deu um curso, dia 15 de novembro, que era um feriado, que era sobre abundância. Eu falei, eu vou fazer. Então, eu sempre fui dessas, eu quero sempre, aprender mais. E aí eu fiz esse curso e ele falando sobre a abundância de Deus, em todas as áreas. Quando acabou esse curso, a minha mente tava... Porque assim, a gente não sabe quem a gente é, Léo. É por isso que as pessoas estão perecendo, porque elas não fazem ideia do que elas são e do poder que elas têm de, quando conhecer quem elas são, transformar a vida. Aquele curso que eu fiz ali, aquilo explodiu a minha mente. E eu cheguei na minha casa e eu fiquei assimilando, e eu sou dessas, né? Eu fico aqui com o meu caderninho, eu fui anotando, eu fiz sei lá quantas páginas que eu fiz, e eu fiquei aquilo pensando na abundância e tal. E Deus me deu uma visão tão forte com o Pablo, que eu cheguei a cair no chão. Eu caí, assim, de ver, e aquilo mexeu demais comigo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô tão maluca, foi tão forte esse curso que eu tô delirando, não é possível. Aí eu falei, pai, se é o Senhor que me deu essa visão, o Senhor vai me confirmar na palavra. Porque era uma promessa, sabe? Deus me deu uma visão de uma promessa, de uma coisa no futuro. E aí eu tenho uma caixinha de promessa, eu fui lá, falei, o Senhor vai falar comigo aqui. Aí eu tirei, a promessa dizia assim, tendo em vista, a palavra dizia, tendo em vista essa promessa, purifique o seu corpo de tudo que te contamina. Aquilo veio pra mim, cara. Eu falei, mano, é o cigarro. Eu fumava, Léo. Eu fumava. E aí eu falei, Deus, o Senhor, eu entendi. E você tá me dizendo que se eu quero viver essa promessa, essa visão que o Senhor me deu, eu preciso, primeira coisa é abandonar o cigarro. Léo, aquilo ficou no meu coração. Eu falava, caraca, e agora, meu Deus, como é que vai ser? E aí eu falei, eu vou ter que parar de fumar. E aí eu procurei um pastor, tá? Uma pessoa que eu conheço, que eu tenho, assim, bastante apreço, um homem muito humilde, lá do interior da Bahia, das minhas histórias aí com Deus. E eu falei, pastor, socorro, o que eu faço? Ele falou, meu Deus. Ele falou, para de fumar. Eu falei, eu não consigo. Eu não consigo largar o cigarro. Como é que eu vou largar o cigarro? Ele falou, Paulo, vou te dar aqui, ó.
faz uma oração, vai aí. Eu morava num lugar maravilhoso lá em Itapeva. Assim, né? Eu tava na minha zona de conforto, eu morava de frente pra uma represa, uma casa linda e tal. Ele falou, vai lá no seu quintal, faz uma oração e entrega. Mas assim, seja genuína. Eu falei, caraca, seja genuína. Ele falou, faltando 3 dias, daqui 3 dias você faz isso. Vai mentalizando isso. Eu falei, tá bom. Aí fui mentalizando. 3 dias depois, foi dia 15, dia 18 de novembro, 11h30 da noite, tinha 2 cigarros na minha carteira. Eu falei, é agora. Eu falei, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma visão e eu preciso tomar uma decisão rápida. Porque se eu quiser viver o que Deus está me propondo, que Ele me mostrou, eu tenho que tomar uma decisão rápida. E aí eu fui lá fazer minha oração. E aí ali, meu amigo, eu chorei, me debulhei, caí no chão, fumei. Deus, tô fumando! Fumando, falando com Deus. Falei, eu tô aqui, eu não consigo. Léo, tem coisa que a gente não consegue, cara. Se não for Deus, não tem como ficar livre. Se você não acreditar que só uma força superior para te tirar daquilo, é um vício tremendo. E aí eu vou te contar que é um vício que assim, é uma maldição de família. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, todo mundo fumava. Cara, ali eu fiz ali minha oração genuína. E orei, fumei meu último cigarro. Falei assim, eu tô fumando meu último cigarro. E esse é o último cigarro. E eu vou viver aquilo que o Senhor me falou. Agora, como o Senhor eu vou colocar o Senhor à prova. E o Senhor vai me mostrar que essa decisão que eu tô tomando aqui realmente é a tua vontade. Olha, arrepia, cara. Eu falei, é a tua vontade. E ali, Léo, fumei meu último cigarro, joguei, pá. Quando eu acabei a oração, que eu tava assim, já no chão, veio uma nuvem, uma chuva. Lá da represa, porque era na frente da represa, veio uma chuva. Aquilo veio, era uma nuvem. E passou. E ali eu falei, cara, Deus falou comigo. É isso, já vai acontecer. E eu coloquei aquilo à prova. Falei, Deus tá aqui. E, Léo, um dia eu conto pra você. Daquele dia em diante, Deus foi me mostrando tudo. Falava, pai, se é o Senhor... Tem quanto tempo isso? 15 de novembro. Novembro agora. 15 de novembro. Tempo. Quer dizer, que eu parei de fumar 18 de novembro. Hoje é 17, amanhã vai fazer 6 meses, isso, novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 7 meses. 7 meses que isso aconteceu. Mas o poder que é sobre isso, sobre uma tomada de decisão. É a decisão. Porque assim, você tem todos os propósitos que você quiser. E os planos são infinitos. Só que depende de você estar lá quando isso acontecer. Porque vai acontecer. Mas isso. você vai estar lá ou vai ser outra pessoa que vai estar fazendo aquilo? Porque o que está escrito na Bíblia, acredite ou não na Bíblia, é um livro que se prova sozinho. Uhum. O que está escrito na Bíblia vai acontecer. Agora, se você vai participar daquilo ou não, a decisão é sua. Ele te fez livre, você tem que decidir. Você não é imagem e semelhança? Se você é imagem e semelhança, tem que ser livre. Porque se ele tirar a sua liberdade, você não é mais imagem e semelhança. Putz, é isso. Entendeu? Então, nunca ele vai tirar o seu livre-arbítrio de andar com ele ou não. Agora, você só não vai andar se você tiver alienações desse nível. Uhum. Entende? Se você tirar essas crenças de incapacidade que são colocadas intencionalmente, se você buscar aprofundar um pouco, se você tiver o mínimo de força de vontade, se você se locomover geograficamente, sair de ambientes ruins, se você ouvir pessoas, se você... Assim, hoje em dia não tem mais desculpa pra você viver uma vida parada. Exato. Não tem sentido nenhum você, hoje em dia, nascer e viver a sua vida inteira na mesma cidade. E tem uma porcentagem gigantesca da população que nasce, vive e morre nas mesmas cidades. Meu Deus, que vida sem graça, Você sem imagina? sentido. É aquela vida de gado, né? E aceita e fica ali naquele ritmo hipnótico e vive. Mas vive ou sobrevive? É. Porque tem tanta possibilidade, né? Quando você vai viajar, você percebe isso. É. Num mundo tão maravilhoso, o que você tá fazendo no mesmo lugar? Por que você não tá experimentando o que Deus criou pra você? É isso. E a vida é tão boa, né? É, assim, a vida pode ser um inferno e pode ser um paraíso. É. A decisão é sua de viver o lado bom das coisas. É isso. Essa tomada de decisão, né? E é assim, é uma coisa que a gente experimenta, você experimenta isso, eu experimento, e a gente tenta repassar isso para as pessoas, a gente tenta transbordar isso para as pessoas. E assim, seja rápido, não fique esperando. Eu falo que é muita pretensão do ser humano achar que ele tem tempo. Uhum. É muita pretensão sua achar que você vai ter tempo para fazer a viagem que você quer, para ter o carro que você quer, para ter a vida que você quer. Cara, você tem o hoje. Você não sabe se vai ter amanhã. Então, o ser humano, ele é arrogante. Quando ele diz que, não, eu vou fazer isso depois. Cara, você não tem o depois. E engraçado que são coisas minhas, que isso vem muito de acordo com o que o Pablo prega, né? Que é
uma coincidência, porque eu já vivia isso. A minha vida sempre foi muito intensa. Eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer agora. Não dá para esperar depois. E quando eu tive essa visão, essa palavra, Deus falou assim, eu falei, Deus, então se é tudo isso, você vai me mostrar, eu vou fazer a minha parte. Para de fumar, Paula. Ó, parei. E vou te falar, Léo, é como se eu nunca tivesse fumado. Você sabe que agora eu vi que eu engordei? Ontem eu falei, gente, como eu engordei. Daí eu falei, gente, eu subi na balança, que eu tô retomando algumas coisas que eu parei de fazer por conta dessa mudança toda. Eu falei, gente, eu engordei, mas por que eu engordei? Daí eu falei, cara, eu parei de fumar. E há uma relação. A comida tem um outro sabor, né? Tem um outro sentido, né? E aí Deus foi falando assim pra mim, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. E isso que eu tô te falando, eu conheci o Pablo no começo de novembro. Fui viajar com ele pra África. Eu que fiz as camisetas do rolê da África. Eu que fiz pra ele. Na verdade, ele não pediu. Isso foi uma iniciativa minha. Falei, gente, vamos fazer uma camiseta, nós vamos pra África, bora fazer. Eu que fiz as camisetas. Foi a segunda vez que ele foi com a galera ou foi a primeira? Segunda. Foi a segunda que ele foi, ano passado. Em dezembro. Mas por que você não foi? Não sei, eu não fui nessa. Tava outra fase aqui. Então. Não, foi uma viagem incrível, né? Foi uma viagem incrível. E tem histórias assim, Deus falou assim pra mim, vai na primeira classe. Eu falei, por que eu tenho que ir na primeira classe? Imagina que eu vou na primeira classe. Essa é uma história que rende. E eu falei, Deus, o que você tá falando na primeira classe? E eu sempre compartilhei isso com a galera do meu escritório. Eu falei, gente, além de eu ir para essa viagem agora da África, Deus tá falando que eu tenho que ir para a primeira classe. Olha que história louca. Aí todo mundo, Paula, é. Eu falei, viu, veja aí para mim quanto é que tá na primeira classe, só por curiosidade. Contar rápido. Na segunda-feira era R$4.700. Eu falei, Deus, eu não vou pagar R$4.700 para ir na primeira classe. Não há necessidade nenhuma de ir na primeira classe, eu não vou. Na terça, eu desisti. Na quarta, fiquei incomodada. De novo, Espírito Santo, veja quanto é, tá bom. R$4.700. Falei, Deus, se for o senhor vai me mandar uma venda que eu vou ganhar R$4.700. Porque eu não vou pagar isso, final de ano, depois de janeiro, né? Você sendo analítico. Depois eu tenho despesa e tal. Na sexta-feira, aquilo me incomodou. Veja de novo, sexta de manhã, veja de novo o valor. Aí a pessoa que me atendia, eu falei, Tamires, eu nunca esqueço. Tamires, eu de novo, Tamires, por favor, eu tô tão incomodada, vê pra mim quanto é pra ir na primeira classe e tal, não sei o quê. Veja, pode deixar, tá bom. Daqui a pouco ela, Paula, desculpa, R$4.700. Beleza, falei, Espírito Santo, o negócio é o seguinte, ó, é R$4.700, você manda a venda, eu não vou pagar. Eu não tô entendendo, não entendi ainda, não clarificou. E isso é intimidade, sabe, de você ter com Deus. Bom, passou, tal, era umas 3 da tarde, o Espírito Santo falou, vê de novo o preço. Eu falei, cara, eu tô muito louca. E aí, as pessoas que trabalham comigo na minha empresa têm a mesma frequência, todo mundo comunga da mesma visão. Eu falei, legal. Gente, tô muito louca, cara. O Espírito Santo falou comigo, que é pra eu ver de novo. Eu falei, gente, eu não sei onde que isso vai parar. Ué, Paula, vamos ver de novo, vamos ver. Eu liguei pra mulher, ela falou, peraí que eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá bom. Passou um tempo, passou 20 minutos, chegou uma mensagem, Paula, R$723. Aí veio um áudio. Aí eu olhei aquele negócio, falei, o que será que essa mulher tá falando? A taxa de embarque? Né? Ela falou, Paula, não sei te explicar. Eu tenho salvo isso. Ela falou, não sei te explicar. Não sei o que aconteceu, mas tá R$723. Uau. Pra você ir na primeira classe. Eu falei, minha filha, manda o link que eu vou pagar esse negócio agora. E dela, isso era umas 4 horas da tarde, até ela me mandar foi 8 horas da noite. Eu falei, cara, a gente sabe, você sabe disso. Você mexe com viagem. Muda o preço. Muda o preço. Eu falei, mesmo. vai mudar. Eu falei, esse negócio aí. Mudou. Você acredita que não mudou o valor? Não mudou, não. Mudou antes, né? Tinha mudado não, já. Mudou. Depois que mudou, você demorou ainda pra comprar. Depois que foi pra 700 e pouco, eu levei 6 horas pra pagar. Porque não vinha a confirmação. Eu falava, gente do céu, mas... Aí eu falei, quer saber? Se é de Deus, vai dar certo. E aí, olha que incrível. O Nésio, o Tiago, a Luquine, todo mundo, ninguém conseguiu comprar a primeira classe. Quando eu entrei na primeira classe, que tava o Marcos Paulo, o Pablo com as namoradas, com a Carol, tal, e eu falei, ué, cadê o resto do povo, né? Que não tá aqui. Até nem conhecia todo mundo, eu só conhecia o Nésio e o Thiago, eu não conhecia a Ana Luquinha, não conhecia ninguém. E o Matheus por causa do Primícias. Eu falei, ué, gente, cadê todo mundo? Aí eu andei, dar um rolê, vi o Nésio. Falei, ué, tudo bem, Nésio? Eu tinha levado um negócio que eu queria dar pra ele.
não sei porque Onésio, mas eu vi o Onésio, tudo bem e tal. Aí ele tava assim, eu falei, por que você não tá na primeira classe? Né? Uma pergunta, né, meio normal, porque tava vazio. Ele falou, você acredita que falaram pra gente que tava lotado a primeira classe? Eu falei, hã? Falei, Nésio, olha lá, não tinha ninguém. Tava sobrando lugar. E aí, eu me conectei com o Nésio. Foi aí. Foi aí. E depois, lá na África, eu apresentei para ele o projeto. E aí, outra coisa louca que aconteceu durante essa viagem, que tinham 100 pessoas, 100 empresários, e nós estávamos num hotel, e a galera do Pablo estava num outro hotel. No primeiro dia, eu fiquei nesse hotel com a galera. No segundo dia, chegou uma mulher e falou assim para mim, Paula, você não acredita? Eu tô num hotel, mas eu não quero ficar lá. Porque meus filhos, eles estão nesse hotel que você tá. Eu passei a noite longe deles, os meninos tudo marmanjo, 20 anos e tal. Eu não acredito que me botaram lá. Faz um favor para mim, muda de hotel comigo. Eu falei, lógico, Mariana, pode contar comigo. Ela falou, não, posso avisar? Avisa. Você não tem problema? Eu falei, minha mala tá lá, eu pego e vou, né? Sem saber para onde eu ia. Onde que eu fui parar? Eu fui me parar junto com a galera. No café da manhã... Sem nem saber. Sem nem saber. No café da manhã eu olhava e falei, mas parece que eu conheço esse povo. Eu falei, gente, Matheus, Ana Luquini, o Tiago, Marcos Paulo. Eu falei, gente, que eu tô... E eu passei a viagem inteira andando no ônibus com eles. O povo ia todo mundo nos outros ônibus, as 100 pessoas lá com a galera, e eu andando com eles. Que doideira. Não, e aí eu me conectei com o Matheus e comecei a contar. Eu falei, Matheus, você não acredita que aconteceu? Daí eu contei a história do cigarro, daí eu vi a Ana Luquini falando, com o Pablo. Eu falei, gente. Daí eu falei com a Thalita, a mulher do Thiago. Eu falei, quem é ela? Eu não sabia. Eu não estava ali. Ela falou, é a Ana que cuida da parte do dinheiro. Eu não sabia. Tal. Entendeu? Então, assim, a frequência. A frequência atrai. A frequência atrai. E a tomada de decisão. Muda tudo. É engraçado porque as pessoas acham que ficar desejando aquilo vai atrair. Mas, na verdade, o desejo emana a falta. Se você tá desejando é porque você não tem. Então, você fica... Assim, esse papo de vibração... Podem achar que é conversa, mas é a lei universal. É como o mundo funciona, entendeu? Então, é que nem a lei da gravidade. Se acreditando ou não, se ela tá trabalhando pra você. Exatamente. E aí, você fica desejando as coisas, você tá ali emanando o que você não tem. Então, vai ficar mais distante cada vez, entendeu? Agora, você começa a se ver naquilo. Você começa a elevar a sua frequência, estando num humor melhor, estando numa saúde melhor. Isso muda a tua vibração e tua frequência, e frequência parecida vai atrair. Entendeu? Então, assim, para você chegar numa posição, você precisa se ver nela. Você precisa se colocar ali mentalmente e respirar com calma, sem angústia, sem ansiedade. Porque a ansiedade diz, não vou ter. Agora, a paz diz, já é meu. Já é. Entende? Então, você não precisa de desejar as coisas desesperadamente. Você precisa simplesmente de ser aquilo ali que você quer. Não tem como tirar você de uma posição que você já escolheu ser. Saca? Uau, que forte. Não tem como. Então você já tinha ali entrado na vibe daquilo. De ouvir o Pablo, você virou a chave pra isso. Muito rápido. Muito rápido. E essa coisa de você tomar uma decisão, você crer. Aquilo fez tanto sentido. É como quando eu conheci Jesus. Quando me falaram de Jesus pela primeira vez, eu falei, nossa, faz todo sentido. Eu quero. Não é assim, eu vou pensar se eu quero Jesus, eu vou analisar quem é Jesus, vou ler a Bíblia. Inclusive, já fiz teologia. Mas assim, você não fica racionalizando. Não, Jesus, não, eu quero isso. O que você precisa fazer? Aceita agora? Eu lembro, eu tenho marcado 16 de outubro de 2002. Foi o dia que eu aceitei Jesus. Porque fez tanto sentido para mim. Então, assim, a vida não é daquilo que... A vida está no poder da sua tomada de decisão. Você decide aquilo é verdade. Se você fica... Outro dia eu estava falando para uma pessoa, eu falei, vocês ficam racionalizando demais. Ai, Paula, como é que é morar em família? Quanto é as contas? Deixa eu fazer as contas. Eu falei, cara, se você botar na ponta do lápis, você não vem. Esquece. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre a sua tomada de decisão. Vai e acredita. E é engraçado que a gente quer dar isso para as pessoas, né? E as pessoas não conseguem receber isso, né? Eu aposto que teve um monte de amigos seu que também tá nessa vibe, né? De assim... Cara, incrível, porque você vem de uma cidade menor, não sei quantos habitantes tem em Itapeva. Dá 90 mil. Lins tem 70. Menor ainda. Menor um pouquinho. Mas assim, a cabeça das pessoas é menor do que a cidade, sabe? Então, por eu já ter viajado um pouco, eu já percebia isso. Mas se você fica morando lá
e convivendo com aquelas pessoas, sua cabeça vai tomando aquele tamanho. E não é demérito de ninguém, é simplesmente o ambiente. Se você quer crescer, você tem que sair de lá, pelo menos um pouco. Eu fico vendo essas imersões que acontecem todo dia na plataforma. Tem dia que tem 6 imersões acontecendo lá, de pessoas diferentes, até pessoas de fora. E eu falo, cara, o tanto que isso transforma a vida de gente. Eu vou fazer minha primeira imersão em breve, chamar o pessoal, o Hugo do ecossistema aqui. Porque, cara, isso aí não tem por que você não fazer um negócio que vai te desenvolver mais e vai pegar gente que não vai vir para um negócio do Pablo, que não vai vir para o negócio do Thiago Rocha, mas ouviu você e falou, esse cara aí eu dou uma atenção. As pessoas acham que o Pablo chegou onde tá porque ele tem algo especial. Ele tem o que é dele. Ele tem a essência dele e ele usou isso. A gente tem a nossa e a gente não tá usando tanto quanto poderia. Entende? Então tem coisas que você sabe e pode downloads do céu que você vai fazer que o Pablo nunca vai saber. Que Deus quer contar para você. Entende? Tem pessoas que vão conectar com você. Então, cada um abrir a boca. Hoje eu tava conversando com o segurança de um evento que o Pablo foi de manhã. Tava ajudando lá a participação dele. E o segurança falou, não, eu gosto de falar de inteligência emocional. Eu falei, você tá falando aonde? Não falo em lugar nenhum, não. Eu aprendi coach e tal. Eu falei, coach dá pra ajudar as pessoas. Então, dá pra ajudar. Eu falei, mas não é só aqueles caras do palco, não. E assim, eu falar isso pra ele, fez ele falar assim, mas eu podia falar mesmo, hein? E sabe, e aí isso me transformou, porque eu falei, cara, esse cara não é mais o mesmo depois de falar comigo. Entende? Então, nunca uma coisa de virtude, uma palavra positiva vai ser só pra um lado. Deus não faz nada que beneficia só um lado. Entendeu? Então, por que o Pablo é quem é? 140 e tantos metros de IP. Quantas pessoas ele já nos desbloqueou? Quanto bagagem ele já não pegou? Entendeu? Quanta energia ele já não pegou positiva pra ele de tanta gente que ele ajudou? Então não faz sentido a gente não usar as ferramentas que a gente tem pra transformar a vida das pessoas. E aí eu enxergo a viagem como uma ferramenta. Entende? Porque se for ver, a gente tem tudo à disposição. Aí tá num ambiente ali da plataforma, é um lugar que a gente tem o contato que a gente quiser na hora. Precisa de uma ferramenta assim pro lançamento do Pablo. Pega lá o contato de alguém, se alguém não tiver, ele tem de quem tem. E é o melhor do momento. Então isso te dá uma visão de caixa de ferramentas. O que eu quero fazer? Preciso dessa ferramenta. Entende? Às vezes a pessoa acha que uma ferramenta dela é a vida dela. Aquilo ali é só uma ferramenta que ela aprendeu. Uau. Entende? Então se você dá um zoom out no negócio... Isso. Sair, olhar de Você cima. enxerga a caixa inteira e você é quem tá comandando. Entende? Essa visão que eu tô pegando ali. E é dia após dia. Agora, quem quer se conectar tem que estar perto. Quem quer abrir a mente tem que viajar. Quem quer aprender inglês tem que estar no lugar que as pessoas falam inglês. É natural. Não tem como ser diferente, né? E aí que tá, né? Esse é o poder da sua escolha, né? Da sua tomada de decisão. O que você tem decidido hoje para transformar? A mesma história é a questão do corpo. Se eu não tomar uma decisão hoje de fazer um exercício hoje, porque eu vou lá, faço um exercício, eu olho no espelho, eu tô a mesma, óbvio, né? Mas é a constância. Então, você toma uma decisão diária. Volta a falar, o ser humano é muito pretensioso, muito arrogante em achar que ele tem tempo. Eu não sei se eu vou ter tempo, então eu preciso viver o hoje como se fosse o último dia da minha vida, de fato, porque né? As pessoas falam, eu falo, eu acordo, eu demoro para sair do quarto, o povo fala, mas você acordou agora? Eu falo, não, cara, eu não consigo sair do meu quarto sem antes agradecer a Deus pela oportunidade daquele momento. E às vezes eu vou devaneio, porque eu vou longe. Mas por quê? Porque eu só tenho hoje. Entendeu? É agora. O que eu posso fazer agora pela minha vida? Né? O que eu posso fazer agora pelo outro? O que eu posso fazer agora? Eu tenho um filho. Você pegar o meu filho hoje... Aliás, tem uma história muito legal. Até, olha, é uma loucura, assim. A minha vinda pra cá, o lugar onde eu tô, meu filho teve um sonho. Ele teve uma visão, vou te mostrar depois. Ele teve um sonho. O sonho foi muito forte, eu precisei chamar meu pastor. Meu pastor falou, é sonho profético. Escreve e desenha. Dia 8 de novembro, o meu filho escreveu o sonho e desenhou o sonho. A gente chegou na casa que a gente tá. No dia seguinte, ele falou, mãe, você viu o que tem aqui no quintal? Eu falei, não. Olha, eu tenho até vontade de chorar. Ele falou, olha o que tá lá. Quando eu olhei, ele falou, é a árvore do meu sonho. Léo, eu vou te mostrar a foto. É surreal. Do jeito que meu filho desenhou. É o jeito que é a árvore no quintal da casa. É surreal.
Então, sabe assim, Léo, a gente vê assim a importância da gente criar princípios e valores hoje. Eu tô falando do meu filho porque eu crio ele todos os dias com um princípio de que você perguntar para ele quem que você ama 001, ele vai falar, é Deus, não sou eu e nem o pai dele, né? E essa visão, esse entendimento de quem você é, né? E de que Deus é soberano sobre a sua vida, mas que compete a você tomar uma decisão, muda tudo. Muda tudo. Foi isso que te trouxe até aqui, né? Foi o que me trouxe. Eu tomei a decisão de vir e era assustador pra mim. Era assustador pra mim vir. Mas aí que tá, por eu já ter viajado bastante, eu falei, é só mais um lugar que eu tô indo. Eu me viro. Entende? Mas era assustador pra mim. E assim, você falou de princípios. Se você não parar pra pensar, é quase um jargão. Não, eu gosto de ensinar meu filho com os princípios da Bíblia e tal. E as pessoas não entendem a profundidade e a importância disso porque acham que a Bíblia é um livro legal, que é um livro bem visto e que os princípios, você fala essa palavra, tem um peso legal. Agora, os princípios da Bíblia são os princípios que regem o universo. 100%. Eu gosto de ter essa visão de Deus, tirando tudo que a gente sabe de Deus, olhando para a natureza. Então, se você olha para os princípios da Bíblia, são os princípios que regem o universo. Fazer o bem, amar ao próximo, é tudo uns aos outros. Então, se você segue isso, você está jogando o jogo do universo certo a seu favor. Você está emitindo a energia que você precisa para crescer. Então, não é porque é bonitinho, é porque é o que vai fazer ele crescer. É a regra do jogo que a gente vive nesse mundo aqui. Com certeza. E é isso que fez o Pablo prosperar. A visão porque que ele vive tem, os princípios e a visão que ele tem do outro. Que é o outro. Ele fala que a paixão dele é o outro, né? De ajudar o outro. Eu falo isso, eu falo, gente, o que esse cara... o Pablo fala... Eu falo, tá bom, então me explica o seguinte. O cara é milionário, por que ele precisaria gastar o tempo dele com palestra, com isso? O cara não para. O cara tá toda hora transbordando. Se ele é milionário, pra que ele faz isso? É o que queima no coração dele. Isso é nítido. E é por isso que ele prospera. Inclusive, tem um versículo que diz: vou enriquecer você de todas as formas, para que você seja generoso com o outro e para que meu nome seja glorificado. É isso, ele prosperou até aqui porque ele tem essa visão do outro. Isso é dele, é natural dele, né? E ele glorifica o nome de Deus, né? E a gente está vendo isso aí, né? A diferença que ele está fazendo, né, nesse momento para o povo lá do Sul, né? Tem sido assim, né? E assim, a repercussão que isso trouxe para ele é algo absurdo. Seguidor e tal, e visualização na mídia. Só que eu tenho certeza, estando do lado dele, que ele fez um negócio que ele sentiu de fazer. É porque é entendeu? o que ele é. E aí, isso aí, ele cumpriu mais um princípio do universo e remeteu para ele em benefício. Na escala que ele tá. É o chamado dele, né? É aquilo que ele tem, que ele precisa fazer. O que ele fez até aqui foi isso. Só que ele tirou coisas, tirou medo, tirou ansiedade, tirou tudo que travava. Entende? Então, é o que falta para muita gente, é isso. É tirar muita coisa. Às vezes a pessoa já sabe muito, ouve muito podcast, ouve muita coisa... E não aplicou nada e tá ali remando só com um lado da canoa em círculos. Ai, gente, por favor, façam alguma coisa. Vocês que estão aí ouvindo, pega toda essa sabedoria que tá aí, disponível para você, põe em prática. Você sabe o que eu falo? Que assim, tem que criar uma raiva, que ódio, todo mundo fala isso, eu vou fazer. É igual você mudar o corpo. Não, se você fizer todo dia, você vai mudar. Então eu vou fazer isso, que eu quero ver se é verdade. Né? E isso foi uma raiva minha também de Deus. Todo mundo, porque Deus. Eu tinha uma amiga que ficava no carro dela ouvindo louvor, falava, gente, coisa chata. O dia que você conhecer Deus, eu falei, quer saber? Eu vou me dedicar a conhecer a Deus, quero saber quem é. E, cara, é fato, né? Isso é em tudo na vida. Então tem que ter uma raiva, um desejo de mudar, né? Um desejo de viver essa experiência que tá todo mundo aí toda hora falando, né? E essa coisa do transbordar, né? Que realmente isso vira a vida da gente. Volta tudo, né? Pra você. É uma loucura completa. Léo, tá chegando ao fim. A gente, na verdade, até extrapolou, mas é tão bom esse papo. Ele vai longe se deixar, a gente fica aqui. Eu queria que você deixasse aí um recado, uma mensagem, aquilo que queima no seu coração. Não precisa ter a ver com viagem, mas tem que ser aquilo que queima no seu coração. Cara, uma coisa que define a minha visão de mundo hoje, que eu não enxergo nada mais interessante do que isso. Uma frase assim, ó. Tudo na minha vida é energia para cumprir o propósito eterno. Só que no caminho eu desfruto de tudo isso. Entende?
tudo que eu faço é em prol de cumprir um propósito eterno, porque não tem nada maior que eternidade. Exato. Mas enquanto eu tô fazendo isso, eu tô desfrutando o tempo inteiro. Pra mim não tem uma vida melhor que essa, em que você tá alinhado com Deus, fazendo o que tem que ser feito, criando renda eterna pra você em coisas que nunca vão ser destruídas. Querendo ou não, a terra vai passar. Isso aqui vai passar, entendeu? Mas o que você constrói pra eternidade fica. E se você desfrutar o tempo todo, sempre vai estar valendo a pena. Nunca vai estar pesado. Entende? Então viaja, aprende, participa de imersão, cresce do jeito que você conseguir. Mas faz alguma coisa nova. Eu lembro que é muito doido estar aqui, porque uns anos atrás eu estava sentado no meu sofá de madrugada assistindo mais um podcast. Mas hoje eu estou participando de um podcast. E assim, o que mudou? Só a minha cabeça, só a minha energia, o que eu estou emitindo. Antes eu estava me contraindo, agora eu estou me expandindo. Uhum. Entende? O jeito que eu me olho mudou. Minha confiança mudou com os meus resultados. Uhum. Então não tem diferença para a pessoa que está lá. É só o passo que ela não deu. Uau. É isso. É isso. Dê um passo. Saia da sua zona de conforto. Permita-se, arrisque-se, né? Se coloque numa situação nova que você vai viver o sobrenatural, né? Essa é uma conta, né? 1 mais 1 igual a 2. Isso que a gente está falando aqui é a mesma coisa. Não é mesmo? Isso. É isso aí. Léo, obrigada. Obrigado eu. Ai, foi um prazer. E que a gente possa ter outros momentos aí, que a gente possa desfrutar de uma viagem juntos, dar um rolê. Ah, isso vai acontecer. Ai, porque Sem olha, dúvidas. quem gosta de dar rolê, o que a gente mais quer é estar junto com quem gosta de dar rolê. Pois é. Né? Da gente viver algo novo aí juntos, tá bom? Muito obrigado por Obrigada a convidar. você, Léo. Vou deixar aqui, ó, o Instagram do Léo. Segue ele. E Segue lá. logo a gente vai ter essa imersão aí, que eu espero ter a honra de participar também. Claro. E vai ser algo transformador, tá bom? Léo, obrigada. Valeu. Obrigado eu. Tamo Até a junto, Paula. próxima. Até. Valeu.